Salve Maria, salve José, mais um vídeo sobre Nossa Senhora de Fátima e agora sobre os três pastorinhos, porque eles, melhores que ninguém, como eles souberam colocar em prática os pedidos de Nossa Senhora. Conhecendo a vida dos pastorinhos, você conhece como aplicar todos os pedidos das aparições do anjo de Nossa Senhora em Fátima. Então é muito importante conhecer os pastorinhos. Conhecendo os pastorinhos, você passa a se apegar como tão novos, tão jovens, tinham tanto amor e tem tanto para nos ensinar. Então vamos ver essa bela pregação que foi feita pela Fraternidade Cenáculo de Maria. E eles têm um canal no YouTube. Peço também para vocês se inscrevam no canal deles. Conteúdo sempre muito bom, conteúdo católico, muitas pregações sobre santos, devoções. Vale a pena. Aqui então embaixo está o link. Se inscrevam na Fraternidade Cenáculo de Maria. Vale muito a pena. E também peço para que você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e clique no sininho para estar sempre recebendo as notificações dos vídeos novos. E vamos ver então. Vale a pena. É muito conteúdo, é muito aprendizado. Um bom vídeo, uma boa pregação da Fraternidade Cenáculo de Maria. Salve Maria, salve José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Três pastorinhos de Fátima, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, que bênção, né? Uma bênção. Vamos falar então dos três pastorinhos? Vamos. Quebrando o paradigma, a gente vê que Nossa Senhora se revela aos corações humildes. Eu assisti o documentário de Fátima no cinema o ano passado, saí de lá muito feliz, extremamente feliz, em ver que nós na Fraternidade estamos trilhando os caminhos que foi falado ali no documentário. Falou muito da Divina Misericórdia, que nós vamos fazer uma live a semana que vem a respeito, e falou também da devoção de Fátima. E veja que coisa maravilhosa. O documentário fala que depois dos 4 evangelhos das Sagradas Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João, a maior expressão de Deus que a humanidade viveu foi a revelação de Fátima, a aparição de Fátima. Então nós vamos falar aqui de algo sobrenatural. Irmão, quem foram os videntes de Fátima e quais as suas idades? Os videntes de Fátima foram 3, todos eles tinham parentesco. Eu vou falar aqui da idade que eles tinham quando receberam a aparição de Nossa Senhora. Lúcia tinha 10 anos e os seus primos, que eram Francisco e Jacinta, Francisco tinha 9 e Jacinta tinha 7 anos de idade. Eles tinham tudo, por conta da vida que eles tinham, da família que eles viviam e por conta até mesmo da condição social que eles estavam inseridos. Eles tinham de tudo para ser pessoas reclusas, pessoas que não iam ser reconhecidas por ninguém, pessoas desprezadas. Porém, eles acabaram entrando na história da igreja, entrando até mesmo na história que nós conhecemos, que nós estudamos, entraram para a mística da igreja, então nós vamos estar falando um pouco mais sobre eles. Eu também queria ressaltar algo muito importante que o Mauro já falou, que era que eles eram apenas crianças simples e humildes. E com isso eu consigo falar para vocês que não existe idade para viver a santidade. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu olho para um menino chamado Samuel, que o Senhor chama ele, e ele era um menino que era apenas uma criança. Eu olho para a vida de Moisés. Moisés não conseguiu adentrar a Terra Prometida, porém quem consegue adentrar a Terra Prometida é Josué, que era um jovem. Quando eu olho para o Novo Testamento, já trazendo, existem mais relatos no Antigo Testamento, mas para a gente não prolongar nesse quesito, quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo uma mulher que ela aparece aos 3 pastorinhos, porém quando vai acontecer a anunciação do anjo, ela tem de 13 a 15 anos, que é Nossa Senhora, que é Maria, que era apenas uma jovem. Eu olho para o discípulo amado, eu vejo um homem que, quando Jesus está crucificado, ele é o único que permanece aos pés da cruz, e ele tinha apenas 17 anos de idade, por volta disso. Ele era um jovem. Eu começo a olhar para toda a história da igreja, Santa Filomena, que foi falado na sexta-feira retrasada.
era apenas uma jovem que tinha lá seus 13 anos de idade e deu a sua vida inteira por Cristo. Eu olho para São Domingos Sávio, que também era um jovem, que olhava somente para baixo, e ele falava: eu olho para baixo para quando eu chegar no céu, eu poder contemplar Nossa Senhora face a face, eu poder contemplar a beleza de Nossa Senhora, guardando assim a pureza do seu olhar. Dentre vários outros santos, mais atuais aí são José Santos del Rio, que entregou a sua vida inteira por Cristo, por amor da igreja, por amor a Cristo. Eu olho para um jovem que ainda é servo de Deus, mas eu gosto muito dele, que é o servo de Deus Carlos Acutis, que era também um jovem que viveu a sua santidade nos dias atuais, e o empenho dele de evangelização era que ele tinha um blog. Ele evangelizava pelas suas redes sociais. E aos seus 15 anos ele é acometido de uma doença, e ele, sofrendo, ele diz: eu ofereço todo o meu sofrimento pela igreja e pelo Papa, que na época era o Papa Bento XVI. Ao longo de toda a igreja eu vejo jovens sendo levantados, principalmente jovens humildes, jovens simples, sendo levantados para entrar na história da igreja, de uma forma mística, de uma forma tremenda. Eu olho para São Luís Maria Grão de Montfort, que nos trouxe o Tratado da Verdadeira Devoção, um homem tremendo. Eu olho para São Domingos Gusmão, que foi falado na sexta-feira passada, também um homem tremendo, que nos trouxe Nossa Senhora dos Ovelhos para trazer o rosário. Porém, eu olho para os pastorinhos de Fátima, que eram crianças, que não tinham nem mesmo alfabetização, mal sabiam ler, mal sabiam escrever, mal tinham contato com a escola, porém eles foram levantados também. São Domingos tinha inteligência, ele tinha todo o entendimento. São Luís também era sacerdote, tinha conhecimentos teológicos, conhecimentos filosóficos. Porém eu vejo que o fato primordial da igreja, um dos fatos mais importantes da igreja, como Mauro disse, depois dos 4 evangelhos vem a mensagem de Fátima. Para essa mensagem poderosa, para essa mensagem grandiosa, Nossa Senhora vem para 3 crianças e entrega uma mensagem tremenda, que até os dias de hoje é a nossa fortaleza, que vocês estarão vendo ao longo dessa live. As mensagens que Nossa Senhora entregou a eles são mensagens extraordinárias, são mensagens que você olha com os olhos humanos e fala assim: meu Deus, nem o maior teólogo, nem o maior filósofo seria capaz de compreender tamanho mistério. Porém, aquelas 3 crianças conseguiram compreender. Foi para 3 crianças. Foram para 3 criancinhas. Meu Deus, que mistério tremendo. Eu não sei se o Jorge preparou isso, mas Lúcia, Francisca e Jacinta, existia uma diferença nas aparições. O Francisco, ele só via Nossa Senhora. Ele conseguia ver Nossa Senhora. Jacinta, ela via Nossa Senhora e ouvia. Já Lúcia não. Lúcia, ela via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Irmão, fala para nós como foi a vida da irmã Lúcia. Lúcia nasceu em um pequeno vilarejo, né? Eu não consigo pronunciar, acho que é Aljustrel, né? Que também foi o vilarejo onde nasceu Jacinta e Francisco. É o mesmo vilarejo. É um vilarejo onde tem poucas pessoas, é mais como se fosse um condomínio de sítios. Chama freguesia, né? É, como se fosse uma freguesia. Ali eu acho que, pelo que eu pesquisei, tinha hoje tem cerca de 5.000 pessoas que habitam ali. Uma colônia. É uma colônia, é um número muito, muito pequeno, é um lugar muito simples, muito humilde. Ela nasce no dia 28 de março e ela já é batizada no dia 30, ou seja, 2 dias após o seu nascimento. Quando eu olho para a vida de todos os santos, como que era antigamente, eu consigo perceber algo que não acontece tanto nos dias atuais. Quando eu olho para a vida de Padre Pio, que nós fizemos a live, ele foi batizado pouco tempo depois do seu nascimento. Né? Assim aconteceu com vários outros santos. Santa Rita de Cássia foi 2 dias, até mesmo 1 dia depois, no mesmo dia ao nascer, eles eram batizados, porque as pessoas tinham o consentimento de que as crianças precisavam ser batizadas, que as crianças precisavam receber o sacramento de iniciação cristã, de iniciar ali com o batismo, de se tornarem filhos de Deus. Quando eu olho para a nossa realidade, eu já vejo algo completamente diferente. Eu vejo hoje na nossa atualidade que uma criança, quando ela nasce, quando ela é batizada, demora-se um longo tempo.
E às vezes você vai procurar os argumentos dessas mães, desses familiares, eles dizem o seguinte: não, porque a criança precisa crescer um pouquinho mais para a gente ter uma recordação, para a gente tirar uma foto bonita, para sair bonita as fotos e ficar como uma recordação. E esquecem, isolam totalmente o sacramento. E nós vamos ver também durante todas as aparições de Nossa Senhora, a aparição de Fátima, o quão importante é os sacramentos na vida do cristão. Eu já cheguei muitas vezes a ouvir que a pessoa não iria batizar a criança na quaresma, no período da quaresma, porque as imagens estão tampadas e ali, né, o sacramento pode ser ministrado. Porém, elas não iriam fazer porque as fotos iriam ficar feias. E muitas das vezes elas deixam a criança sem receber o sacramento por conta desses motivos que não são nada plausíveis, que são motivos totalmente sem nexo, nada a ver. Lúcia, ela recebe a primeira comunhão no dia 30 de maio de 1913. Ela tinha 6 anos de idade. O padre Cruz, que era quem acompanhava Lúcia, ele falou que ele deixou ela comungar com 6 anos de idade por conta que ela tinha um conhecimento catequético muito grande. Apesar de ser simples, apesar de ser humilde, apesar de muitas das vezes não ser nem ao menos alfabetizada, ela tinha um conhecimento catequético que vinha desde o berço. Desde o berço de todos os santos que eu vou ler, dentro de uma maioria, com exceção daqueles que se converteram após a sua juventude, após a sua vida adulta, eu vejo que eles tiveram um conhecimento, que eles tiveram ali um berço católico onde eles foram catequizados. Assim aconteceu com São Padre Pio, com Santa Gema Galgani, e assim também foi com a irmã Lúcia. Aos 6 anos de idade ela já tinha um conhecimento catequético muito grande. Após a última aparição, ela viveu uma vida reclusa, até porque você vai ver durante toda essa live, durante as aparições, eles foram muito perseguidos, principalmente por um lado político. Eles foram extremamente perseguidos. Então a irmã Lúcia, logo após a última aparição, ela vive uma vida totalmente reclusa. Ela vai buscar os lugares onde ela seria menos vista, menos procurada, menos atormentada, digamos assim. Então ela entra em um postulantato das Irmãs Doroteias, que fica na Espanha, que é digamos assim, uma ordem que é totalmente reclusa, enclausurada. A verdade, nas Irmãs Doroteias ela não ficava tão enclausurada. Tempos depois, ela entra na clausura do Carmelo de Santa Teresa, como uma carmelita dos pés descalços. Então, a partir daquele momento, quando ela ingressa como uma carmelita, ali ela vive uma verdadeira reclusão. Ali ela vive verdadeiramente reclusa. Ela entra ficava em Coimbra, o mosteiro onde ela ficava, o local onde ela ficava, e ela permanece nesse mosteiro até a sua morte. A irmã Lúcia foi uma grande divulgadora da mensagem de Fátima, principalmente por esses motivos que o Mauro falou, porque ela, digamos assim, que ela esteve à linha de frente dos 3, porque ela conseguia ter um entendimento um pouco maior, e ela também conseguia ver, ouvir e falar com Nossa Senhora. Então, por esse motivo dela, digamos assim, ter uma intimidade maior, ela foi uma fiel propagadora, não somente das mensagens, mas a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Tanto é que ela deixa alguns escritos, dentre eles um dos mais conhecidos e mais completos que você vai ver sobre a mensagem de Fátima, que é as Memórias da Irmã Lúcia. É um dos mais completos relatos que você vai ter sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre os pastorinhos. Tanto é que a maior parte de tudo isso que foi tirado foi das Memórias da Irmã Lúcia. Porque se você for pesquisar na internet, você não vê a vida de São Francisco Marcos, de Santa Jacinta, não tem uma autobiografia, porque eles não sabiam escrever, não tem uma biografia completa, porque eles eram crianças que ficavam reclusas, eles não tinham contato com as pessoas, então você não encontra muitos escritos. Então um dos principais escritos onde é retirado toda a história, toda a fonte, é as Memórias da Irmã Lúcia. Lúcia acabou por encontrar-se pessoalmente com quase todos os papas. Desde as aparições de Fátima até o fim da sua vida, ela encontrou com quase todos os papas, com exceção de Bento XV e Pio XII. Foram os únicos 2 papas que ela não teve encontro. O restante todos ela encontrou. São João XXIII, São Paulo VI, todos ela encontrou. E um dos principais foi João Paulo II. João Paulo II
foi um dos papas que mais teve contato com a irmã Lúcia, e eu creio que eu chego até a arrepiar porque ele foi um santo puramente mariano. Ele é um santo inteiramente mariano, então por isso ele teve um contato maior com a irmã Lúcia para poder aprofundar os mistérios de Fátima. Quando eu olho para o lema do pontificado de São João Paulo II, eu vejo que era totus tus, que o tema do pontificado era totus tus, todo teu, Maria. Então ele era um homem inteiramente entregue a Nossa Senhora. E eu vejo isso desde quando ele morava na Polônia, ele não era nem seminarista ainda, que ele tinha o seu trabalho normal, os seus deveres de Estado a fazer, e todas as vezes que ele ia trabalhar, no seu bolso estava um livrinho chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Era um tratado totalmente dilacerado, mas ele andava sempre com ele, porque ele queria ser o verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Ele andava com ele para nos momentos oportunos ele pudesse ler e adentrar cada dia mais nos mistérios de Nossa Senhora. Então, por conta dele ser um santo tremendamente mariano, e ele vai ser citado durante toda essa live, porque ele teve muito contato com as aparições de Fátima, por conta disso ele teve um contato maior com a irmã Lúcia, principalmente após o atentado que ele sofreu, que nós vamos falar mais para frente. Ele sofreu um atentado e depois desse atentado ele teve mais intimidade ainda com a irmã Lúcia. O processo de beatificação da irmã Lúcia ele foi antecipado. Falando de um modo canônico, após a morte de uma pessoa que será eleita, um santo, um futuro santo, após a morte tem que se esperar 5 anos para aí sim dar entrada ao processo de beatificação. Da irmã Lúcia não. Da irmã Lúcia, o Papa Bento XVI, na época, foi o Papa Bento XVI, homem? Isso, o Papa Bento XVI, ele pede para que fosse antecipado a beatificação da irmã Lúcia. Já começaram o processo? Já começaram o processo 3 anos depois, ou seja, 2 anos a menos do que o normal. E foi aprovado, que eles começassem o processo de beatificação antecipadamente. E ele iniciou a fase diocesana, porque o processo de canonização ele tem uma fase diocesana, na qual eles reúnem todos os relatos de santidade, a vida heróica da pessoa, eles reúnem tudo isso para aí sim finalizar o processo diocesano e encaminhar para Roma. Esse processo ele durou 9 anos, foi de 2008 a 2017. Foi onde durou esse processo diocesano. Nossa, mas demorou muito, 9 anos. Sim, porque Lúcia ela tinha muitos documentos a ser analisados, por conta das aparições, por conta dos escritos dela, por conta de tantas pessoas terem contato com ela, as pessoas tiveram que testemunhar a vida de santidade. Então, para que pudesse reconhecer todas essas virtudes heróicas, demorou todo esse tempo, de 2008 a 2017. Tanto é que o processo da irmã Lúcia ele tem 15.000 páginas. Todo o processo da fase diocesana ele tem 15.000 páginas. 15.000 páginas é muita coisa. É muita coisa. Então todo esse processo demorou por conta disso. Ela tinha muita coisa a ser analisada. E a última coisa que eu queria salientar nesse aspecto da irmã Lúcia é isso. Que ela conseguia ver, ouvir e falar com Nossa Senhora. Diz alguns relatos que uma pessoa especialista em desenhos, em compor a imagem de alguém, ficou com a irmã Lúcia 6 ou 7 meses para conseguir, pela fala da irmã Lúcia, desenhar aquele rosto que é usado na imagem de Nossa Senhora de Fátima dos Arautos do Evangelho, aquela imagem tradicional conhecida de Nossa Senhora de Fátima dos Arautos do Evangelho. Aquela imagem foi relatada pelos lábios de irmã Lúcia. Irmã Lúcia falou, foi realmente este rosto que eu vi nas aparições. Veja que tremendo que é a aparição de Fátima. Irmão, como foi agora a vida de Francisco e Jacinta, que eram os mais novos, que morreram primeiro? São João Paulo II, mais uma vez, ele vai ser citado muito durante essa live, você vai ficar cansado de ouvir o nome desse santo. Ele vai falar o seguinte sobre São Francisco e Santa Jacinta. As 2 candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas. Eram 2 santos que eram crianças, eram os mais novos,
E olha quão tremenda essa frase de São João Paulo II. Ele vai falar que eram as duas candeias de Deus, que Deus acendeu no meio de um tempo de escuridão, um tempo de trevas, que era um tempo de guerra, que nós vamos ver. Era um tempo sombrio que devastava o mundo todo, e ele levanta duas crianças. Eu começo a enxergar isso, eu vejo assim, meu Deus, por que ele não levantou grandes teólogos, pessoas que tinham grande influência, pessoa que tinha grande conhecimento, pessoa que era estudada, pessoas que tinham teologia, pessoas que estavam à frente, digamos assim, de um lado político, né? Não, ele levanta duas crianças para iluminar aquele tempo de escuridão. Como eu disse anteriormente, não há muitos relatos sobre ele, como tem de São Padre Pio, que tem muita coisa para ser falada, de São Domingos, que teve muita coisa que foi falada também. Deles não tem. Por conta disso, eles viveram pouco tempo. Eles não tiveram muito tempo de vida, você vai ver aqui durante a live, até um pouquinho eu vou estar falando quanto que eles viveram. Foi muito pouco tempo de vida, e também porque eles eram pessoas desconhecidas, isoladas, totalmente ali sem conhecimento nenhum, sem estudo nenhum. Francisco de Jacinto. Eles nasceram também naquele pequeno vilarejo que eu já falei da irmã Lúcia. Os dois eram irmãos, e a irmã Lúcia era prima deles dois. Eles eram parentes ali. Eles, com menos de 2 anos de intervalo, eles morrem, pouco tempo depois das aparições. Nossa Senhora já tinha falado em uma das aparições o seguinte: a Jacinta e o Francisco eu levo-os em breve, mas tu, Lúcia, ficas cá mais algum tempo. Então, pouco tempo depois do final das aparições de Nossa Senhora, eles morrem, eles vão falecer. Eu quero dar início aqui à história de São Francisco, né? É um pouco mais breve do que a história de Irmã Lúcia. Ele nasceu no dia 11 de junho de 1908 e ele foi batizado no dia 20 de junho, na igreja paroquial de Fátima, da cidade de Fátima. Você pode ver também que foi pouco tempo, foram 9 dias, foram uma semana aí, né, que ele demorou para ser batizado. Mais uma vez salientando a necessidade de receber os sacramentos. Com apenas 8 anos de idade, ele começou, juntamente com a sua irmã, a pastorear o rebanho dos seus pais, pela zona da cova da Iria, onde Nossa Senhora ia aparecer a eles. Desde os 8 anos de idade, ele já vivia ali com a sua irmã Jacinta, com a sua prima Lúcia, pastoreando as ovelhinhas. Como o Mauro já disse, ele podia apenas ver e poderia só ver. Ele não ouvia e nem falava. Ele só via, só enxergava Nossa Senhora. Francisco ele viveu intensamente a oração contemplativa, pois dizia que queria dar alegria a Deus, pois o seu coração estava ferido. Francisco Marta, apesar de ser uma criança, ele viveu intensamente com a vida de oração. Uma vida de oração assídua, uma vida de oração totalmente entregue. Era um menino, porém com uma vida de oração de um homem poderoso. Porque ele não vacilava, não olhava nem para a esquerda nem para a direita, nem muito menos para trás. Era um menino que ele não vacilava em suas orações. E o principal motivo era que ele reconhecia que Deus estava sendo ferido pelas guerras, Deus estava sendo ferido, o coração de Jesus estava sendo ferido por conta de todas as situações que passavam, pelos pecados da humanidade. Então por isso ele rezava, para que Deus pudesse ter um pouco de alegria. Era uma criança que olhava para Deus, vendo Deus sendo ferido, machucado. Ele olhava para Deus e queria consolar, com seus 8 anos de idade. Essa vontade de desagravar o coração de Jesus e se dedicar inteiramente à oração levou a desistir de ir à escola, apesar de nas aparições Nossa Senhora de Fátima ter lhes pedido para que eles aprendessem a ler e escrever. Nossa Senhora pediu para que eles pudessem ler, aprendessem a ler e escrever, porém ele não quis. Ele falava assim: para que eu vou aprender a ler e escrever se logo eu vou para o céu? Ou seja, ele enxergava isso, ele enxergava o aprender dele a ler e escrever, ele enxergava como se fosse um tempo perdido. Ou seja, as 3, 4 horas que ele iria estar aprendendo algo, a ler e a escrever, ele poderia estar rezando. Então ele se ocupava o tempo dele inteiramente em oração. Não tinha 1 minuto sequer que ele ficasse à toa. Muito pelo contrário, todo o tempo dele era um tempo de oração. E eu olho para uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, não que São Francisco tenha tido acesso a essa frase, porque ele não tinha acesso a nada, era uma criança simples.
Mas Santo Afonso Maria de Ligório vai falar o seguinte: todo tempo que não é empregado a Deus é um tempo perdido. E ele, com a vida dele, entendeu esse mistério, porque com ele não tinha tempo perdido, era um tempo inteiramente dedicado à oração. No dia 18 de outubro de 1918, pouco mais de um ano após a última aparição, Francisco adoece. Nós estamos vivendo uma época de pandemia do coronavírus. Na época de São Francisco, Santa Jacinta, também estava sendo disseminada uma pandemia que era a gripe espanhola. E ele contraiu essa doença. Então ele ficou muito debilitado, né? E depois, no dia 2 de abril do ano seguinte, ele confessa, recebe a comunhão pela última vez e vai relatar na Lúcia, vai relatar o pároco de Fátima. Ele recebeu a Eucaristia com uma grande lucidez e piedade. Então, um ano depois, ali, né, do ano seguinte das aparições, ele falece com essa gripe espanhola. E por conta disso, mesmo assim, ele se confessou, ele recebeu a Sagrada Comunhão. E eu vejo isso como um consolo de Nossa Senhora. Em várias aparições de Nossa Senhora, ela vem falar isso, que aquele que tiver devoção para com ela, eles não irão padecer, não irão morrer sem os sacramentos da igreja. Então acontece isso com Francisco, ele não fica, ele se confessa e comunga antes de morrer. Até porque Nossa Senhora havia avisado Francisco e Jacinta que eles iriam logo. Nossa Senhora iriam levar eles logo. Você vai falar de Jacinta agora? Antes dele falar de Jacinta, eu quero abrir um parênteses. O padre Paulo Ricardo, que todo mundo conhece, quando os pastorinhos foram canonizados no centenário de Fátima, em 2017, ele fez uma colocação a respeito de São Francisco Mártir. Qual foi a colocação que o padre Paulo Ricardo fez de São Francisco? Ele disse assim, que nós, homens e mulheres desse tempo, nós precisamos olhar para os três pastorinhos e precisamos imitar principalmente o Francisco. Por quê? Porque o Francisco ele só via, ele não ouvia e não falava com Nossa Senhora. Isso significa, explica o padre Paulo Ricardo, que ele tinha que ficar sabendo das coisas que Nossa Senhora pedia através das meninas. Ele tinha que acreditar, e ele acreditou de uma tal maneira que ele não quis ir nem na escola. Você viu o Jorge falar. Irmã Lúcia e Jacinta comunicaram eles ao Francisco que ele e Jacinta, Nossa Senhora iria levar logo. E ele tomou tanta posse daquela verdade que ele não quis mais ir na escola. Então, para que eu vou aprender a ler e escrever, sendo que daqui a pouco eu vou para o céu? Entendeu? Então, um exemplo para nós cristãos de hoje, acreditar, o padre Paulo Ricardo nos ensina, acreditar naquilo que foi falado, relatado por Lúcia e Jacinta. Tomar posse disso para nós também. Nós estamos apenas começando. Na hora que começar as aparições, você vai ver que é algo muito sério. É algo que Nossa Senhora pede, não para nós somente, que pede para a humanidade. É a palavra da Mãe do Céu. Vamos falar sobre Santa Jacinta agora. Santa Jacinta, ela nasce no dia 11 de março de 1910, também no mesmo vilarejo, né, que nasceu Francisco e também nasceu a irmã Lúcia. E ela não chega a atingir aos 10 anos de idade. Ela morre antes. Ela faleceu também vítima da mesma gripe espanhola. Ela faleceu no ano de 1920. Uma criança. Uma criança. Ela até viveu um pouquinho mais do que Francisco. Ela morreu no ano de 1920. A irmã Lúcia diz que ela faleceu longe da família, mas consolada com a certeza que ela iria para o céu. Nossa Senhora já havia falado, você vai ver na primeira aparição daqui a pouquinho, quando a gente adentrar, Nossa Senhora já tinha falado que ela iria para o céu. Então ela morre ali, longe da sua família, porque ela é uma gripe contagiosa, ela morre longe dos seus familiares, porém ela estava feliz, ela estava contente, porque ela sabia que iria para o céu. E também alguns relatos vão dizer que durante o tempo que ela ficou internada, que ela ficou ali adoecida, né, acometida com essa gripe espanhola, Nossa Senhora visitou ela por várias vezes. Ela recebeu várias aparições de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora consolava ela.
Nas aparições, vou ressaltar mais uma vez, Jacinta via e ouvia, ela só não falava com Nossa Senhora. Após ter visto o inferno, seu coração se encheu de compaixão pela alma dos pecadores e devoção ao Imaculado Coração de Maria. Também você vai ver nas mensagens de Nossa Senhora que Nossa Senhora mostra o inferno para eles, eu não vou adentrar tanto agora. Porém, no momento em que Jacinta ela vê aquela situação, aquelas almas se perdendo, né, aquelas almas descendo ao inferno, sofrendo no meio do fogo, ela vai falar que ela fica cometida, né, ela fica triste, digamos assim, porque as almas estão se perdendo. Então, a partir desse momento que ela vê as almas se perdendo, ela se coloca em oração. Ela se coloca em profunda oração, uma oração intensa, né? E ela suporta duríssimos sacrifícios para que aquelas almas não se perdessem. E ainda eu ressalto mais uma vez, ela era uma criança. 7 anos. 7 anos de idade. Relembrou ainda Lúcia nos seus escritos, nos quais recorda que a prima sofria com o afastamento da família, com saudades da mãe, chorando com fome nos períodos em que fazia jejum, por compaixão dos pecadores. Era uma criança de 7 anos que ela chorava de fome. Ela não poderia comer? Claro que poderia. Eu já vi alguns documentários hereges que vão falar que os padres colocavam aquelas crianças para sofrer por conta que a igreja, né, queria o mal delas e tudo mais. Porém não tinha nada a ver, era algo que vinha do coração de Jacinta. Ela queria sofrer, ela derramava lágrimas e mais lágrimas de fome por conta da conversão dos pecadores, para que os pecadores pudessem se converter. São Francisco de Assis, se eu não me engano, ele vai falar que uma lágrima derramada faz parte da contrição perfeita. Uma lágrima derramada vale mais do que muitas coisas, do que muitos méritos. Jejuns vale muito mais do que jejuns e penitências. Uma só lágrima derramada por amor a Deus, uma só lágrima derramada por amor aos homens, por amor aos pecadores, para que eles se convertam e um dia possam ganhar o céu. Uma só lágrima ela derramava inúmeras e mais inúmeras lágrimas. São Valentim ele vai falar que todas as lágrimas derramadas por nós aqui na terra, elas serão recolhidas em um cálice de ouro, e no dia do seu juízo, elas serão apresentadas a Deus. Elas serão apresentadas, você encontrará todas as suas lágrimas, lágrimas de tristeza, lágrimas que você chorou pela conversão dos pecadores, pela injustiça, para que os pecadores pudessem se converter, elas serão apresentadas e serão contadas no dia do juízo. E muitas das vezes eu olho para essa criança de 7 anos que tinha tanto amor pelas almas, e eu olho para mim, né, para os missionários, que muitas das vezes falam que tem paixão pelas almas, mas quando vai fazer um jejum, murmura. Quando vai fazer um jejum, não entra. Um jejumzinho que seja. E eu olho para uma criança de 7 anos de idade chorando, de fome, mas porque ela queria que as almas se convertessem. Isso sim é amor às almas. Muitas das vezes eu olho para, né, o termo missionário, muitas das vezes está incluso em um cara que prega, em um cara que está junto, né, do povo de Deus. Sim, de fato isso é. Porém eu olho para a padroeira dos missionários, que é Santa Teresinha, ela não saiu de dentro do convento. Ela ficava ali rezando. Assim como Santa Teresinha salvou inúmeras almas através da oração, Santa Jacinta Marca, tenho certeza também que salvou inúmeras almas pelas lágrimas derramadas, pelos jejuns, pela penitência que ela fez. Ela falece com tranquilidade e sem comungar. Ela pediu muito para que ela pudesse receber a comunhão. Ela pediu insistentemente para que ela recebesse, porém não foi possível. Ela faleceu antes, né? E ela falava, eu quero receber Jesus porque eu vou morrer em breve, né? E ela sabia quando ela iria morrer. Assim como São Padre Pio, que eu disse que ele, na outra live, que ele sabia quando iria morrer. São Domingos Guzmão sabia quando ele iria morrer. Santa Jacinta também, ela pressentiu isso. Ela sabia que ela iria falecer. No ano de 1952, é aberto o processo diocesano de beatificação e é encerrado no ano de 1979. 10 anos depois, no dia 13 de maio, data da primeira aparição de Nossa Senhora, de 1989, o Papa São João Paulo II ele decreta a heroicidade das virtudes de Francisco e Jacinta, e os dois pastorinhos passam a ser considerados veneráveis,
o que acontece pela primeira vez na história da Igreja Católica com crianças não mártires. Como assim? Ao longo da Igreja existiam crianças que foram santas. Santa Filomena, Santa Luzia também era uma jovem, Santa Maria Goretti, dentre vários outros santos, crianças que foram santos, porém eles foram mártires. Eles foram reconhecidos santos porque eles não negaram Jesus e entregaram o seu sangue. Foram mortos. E eu olho para São Francisco e Santa Jacinta, eles são os primeiros santos a serem considerados veneráveis, né? Mais tarde você vai ver que eles são considerados também os primeiros santos a serem canonizados pela vida heróica, pela vida de oração, pela vida de penitência, por uma vida santa. Né? Não que os mártires não sejam, muito pelo contrário, mas eles são os primeiros a serem canonizados, a serem considerados veneráveis por esse quesito, não por terem morrido por conta de Cristo, né? Derramou o seu sangue, mas por conta da sua vida heróica. A irmã Lúcia ela esteve presente na beatificação de São Francisco e Santa Jacinta. A beatificação deles era para acontecer em Roma, como a maioria das beatificações, canonizações acontecem em Roma, porém a pedido de São João Paulo II, por entender toda a mística que envolve os segredos de Fátima, as aparições, ele pediu para que não fosse em Roma, e sim que fosse em Fátima. Então a beatificação acontece em Fátima e a irmã Lúcia esteve presente em vida na beatificação dos pastorinhos. A canonização também foi em Fátima no ano de 2017. Essa canonização foi uma das últimas canonizações que aconteceram e também creio que todo mundo acompanhou. Todo mundo acompanhou pela televisão, porque foi uma canonização onde muitas pessoas, como o Papa Francisco, né, muitas pessoas conheciam a história de Fátima, já reunia milhares e milhares e milhares de devotos, né, então muitas pessoas conhecem esse processo de canonização que aconteceu no ano de 2017. E eles se tornaram os mais jovens santos não mártires da história da Igreja Católica. E aí entra o que eu disse lá no começo, né? Eles foram santos que tinham tudo para serem isolados pela sociedade, não serem reconhecidos por ninguém, e eles entram para a história da Igreja como os primeiros santos veneráveis não mártires e depois os santos mais jovens não mártires sendo canonizados pela Igreja. E olha, algo interessante que eu anotei aqui é que no processo de canonização de Francisco e Jacinta foi aceito como um milagre que aconteceu aqui no Brasil, de uma criança que é o Lucas, né, uma criança brasileira de 5 anos, que ele caiu numa janela que tinha 6,5 metros de altura. Né? Então uma criança, você imagina uma criança de 5 anos caindo de uma janela de 6,5 metros de altura, ela sofreu várias fraturas, ela ficou em coma, perdeu o tecido cerebral, né? Então a família deles se reúne e começam a rezar, porque eles já tinham sido desenganados, os médicos já, né, o caso era um caso muito grave, que não havia de recuperar totalmente, então a família entra em oração pedindo a intercessão de São Francisco e Santa Jacinta Marta. Então eles, né, São Francisco e Santa Jacinta, restauraram toda a saúde do menino Lucas, daquela criança, né? E os médicos eles ficaram bobos, eles não souberam explicar, tanto é que para um processo de canonização é muito difícil, tem que ser investigado tudo, vários médicos se reúnem para investigar o caso, muitas das vezes médicos ateus, para não falar que a igreja está passando o pano por cima, médicos ateus se reúnem para investigar o caso e não tem explicação, é um milagre. Então, muitas das vezes também esses médicos se convertem à fé católica por estudar esse caso e veem que realmente, aos olhos humanos, aos olhos da medicina, da ciência, não é possível, não tem como. Então, eles reconhecem que ali realmente é um milagre. E esse foi, né, o milagre que ocasionou a canonização de São Francisco e Santa Jacinta, no caso aqui do Brasil. A gente vai para a pergunta das aparições do Lar. Antes de ir para a próxima pergunta, eu quero abrir um parênteses. O Jorge explicou que Francisco e Jacinta, eles foram os primeiros santos crianças a serem reconhecidos como veneráveis, que não foram mártires. Porém, veja como que a igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo. Tudo que está sendo falado aqui foi tirado do livro Memórias da irmã Lúcia.
porque como eles tinham pouquíssima idade, 7 e 9 anos, e morreram um ano depois da aparição de Fátima, então não deu nem tempo de ninguém escrever nada. Então eles foram procurar onde para saber deles? Cada coisinha. Eles foram procurar a irmã Lúcia. Um bispo pediu que a irmã Lúcia fosse interrogada. Então a irmã Lúcia, num dos relatos, que ela fala de uma vez, da primeira vez que a polícia levou ela para ser interrogada. Tipo assim, para fazer uma tortura psicológica e induzir ela a mentir. Falar, ó, fala para todas essas pessoas que estão sendo conduzidas para cá, querendo ver Nossa Senhora, que é mentira isso aí. E Lúcia vai sozinha para a prisão. Quando Jacinta fica sabendo que Lúcia iria ser presa para ser interrogada, Jacinta não se conformava, de tanto que ela chorava. Chorava e chorava e chorava. E aí Lúcia, quando foi se despedir dela, crianças elas eram, né? Jacinta fala para Lúcia assim, olha que mistério. Por isso que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Se eles te matarem, se eles forem te matar, fala para eles que eu e o Francisco somos iguais a você, para a gente morrer também. Então eles não foram mártires, foram venerados como crianças, né? As primeiras crianças que foram veneradas não sendo mártires, mas o desejo do martírio estava no coração deles. Olha a mística da igreja. A igreja, ela não falha nunca. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as três, antes de Nossa Senhora de Fátima aparecer para eles, antes de tudo, de muita coisa que a gente já falou aqui a respeito de Nossa Senhora, houve 3 aparições antes da Virgem Maria, como se fosse uma preparação para Nossa Senhora aparecer. E o Jorge vai falar agora dessas 3 aparições que antecederam a aparição de Fátima. As 3 aparições que antecederam foram as aparições do anjo de Portugal. A Nossa Senhora, como uma boa mãe, ela sempre quer preparar os seus filhos. Creio eu que se ela aparecesse para aquelas 3 crianças diretamente, né, as crianças iriam se assustar, elas já ficaram um pouco assustadas quando Nossa Senhora apareceu. Ou não acolher, né? Ou não acolher, que realmente era a aparição de Nossa Senhora. Então o anjo de Portugal aparece para elas por 3 vezes para preparar essas crianças para algo maior, que seria a aparição, né, de Nossa Senhora de Fátima. Agora, a partir de agora, durante a live, eu vou estar lendo bastante, porque são diálogos, né, que a irmã Lúcia teve com o anjo, que ela teve com Nossa Senhora. Então não ligue que eu leio, eu vou ler devagar, de um modo que você possa entender tudo o que foi falado, tá bom? Algumas, né, antes dessas 3, Lúcia já havia recebido algumas aparições dos anjos. Muitas das vezes ela não reconhecia. Uma das vezes é que ela estava com 3 de suas amigas, né, e ela consegue avistar uma espécie de nuvem branca, né, com uma forma humana. E ela descreve da seguinte maneira: uma figura como se fosse uma estátua de neve que os raios de sol tornavam ainda mais transparentes. Em dias diferentes, essa aparição repetiu 2 vezes. Aí logo depois de ter passado isso, né, em um dia de primavera do ano de 1916, um ano antes das aparições, que o anjo apareceu claramente pela primeira vez. E olha só, elas viram o anjo. Elas conseguiram avistar, ver o anjo. Depois de rezar, quero enfatizar isso, eram crianças, né, e depois de rezar, as crianças estavam brincando. Ou seja, é algo natural as crianças brincarem. Só que a preocupação deles com a alma era tão grande que, mesmo sendo crianças, antes de brincar, antes de partir para as brincadeiras, eles rezavam. Depois de rezar, as crianças estavam brincando, quando um forte vento sacudiu as árvores. Elas veem então caminhando sobre o olival, em sua direção, um jovem resplandecente e de grande beleza, aparentando ter 15 anos, de uma consistência e um brilho como cristal atravessados pelo raio do sol. A irmã Lúcia assim conta que o seguiu. Ao chegar junto de nós, disse: não temais, eu sou o anjo da paz, disse. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão e fez-nos repetir por 3 vezes essas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
Essa é uma ejaculatória que nós usamos até os dias atuais, é uma ejaculatória tremenda. De adoração. Uma ejaculatória de adoração, né? E o anjo ensina para essas crianças, e elas, prontificadas, no mesmo momento, elas também se prostram e começam a repetir. O que o anjo fazia, elas faziam. As atitudes corporais, as palavras que o anjo falava, eles tomavam posse de tudo. Exatamente. E depois de dizer isso, o anjo se ergueu e disse: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Ou seja, as suas súplicas, se você rezar dessa maneira, elas serão ouvidas, elas serão escutadas. Então depois o anjo desapareceu. E veja só o relato da irmã Lúcia. A atmosfera de sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência por um grande espaço de tempo. Ou seja, a presença daquele anjo foi tão intensa, tão forte, que eles mesmos não sabiam onde eles estavam. Eles não sabiam, eles não sentiam. Para eles estavam como se fosse no céu. Somente com a presença e a aparição do anjo. Eles não se davam conta que eles estavam ali pisando em terra firme, digamos assim. Eles permaneceram na posição em que o anjo partiu, porém eles ficaram ali, com o rosto prostrado e repetindo aquelas orações: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. A presença de Deus, relata a irmã Lúcia, sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. Eles nem conversavam, eles só rezavam depois da aparição do anjo, tão forte que foi a presença. No dia seguinte, sentíamos o Espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. A presença do anjo foi tão forte ali naquela primeira aparição dele aos pastorinhos, que no dia seguinte eles ainda estavam envolvidos nessa atmosfera de céu, digamos assim. Meu Deus do céu. De tão forte que foi a presença de Deus, né? Realmente. Depois da segunda aparição, foi no verão de 1916, quando os 3 pastorinhos brincavam no terreiro da casa dos pais de Lúcia, aparece-lhes novamente o anjo e lhe diz: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Aí entra atreladamente o segredo de Fátima e os desígnios de misericórdia de Deus, que vai ser falado na próxima live. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Desde esse momento eles já tinham acatado a voz do anjo e eles começaram a rezar e fazer ali sacrifícios. E depois a irmã Lúcia pergunta para o anjo: como nos havemos de sacrificar? E o anjo responde: de tudo o que puderes. Oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportar com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviava. Eu olho para essa aparição do anjo, que muitas das vezes ele poderia aqui estar trazendo bênçãos, falando para aquelas crianças uma palavra de conforto, que eles não promessam, que eles iriam viver bem. Porém o anjo aparece falando para eles: vocês vão ter que sofrer. E vocês têm que aceitar e suportar com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. E eles acatam. Eram crianças, porém eles acatam ali a voz do anjo. Na terceira aparição, foi no fim do verão, ou princípio do outono do mesmo ano, de 1916. Novamente no mesmo lugar, na Loca do Cabeço. Deu-se a última aparição do anjo, descrita pela irmã Lúcia nos seguintes termos: depois de termos merendado, combinamos de ir rezar na gruta, que ficava do outro lado do monte. Logo que aí chegamos, de joelhos, com os rostos em terra, começamos a repetir a oração do anjo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Não sei quantas vezes tínhamos repetido essa oração, quando vemos que sobre nós brilhava uma luz desconhecida. Erguemos-nos para ver o que se passava, e vemos um anjo, tendo à mão esquerda um cálice, sobre o qual estava suspensa uma hóstia,
da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, o anjo prostrou-se em terra junto às crianças e fez repetir por 3 vezes: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores. Essa também é uma oração de reparação, que é feita até a mais forte, a mais completa, digamos assim. É feita até os dias atuais. Creio que uma grande maioria das pessoas fazem após comungar, comungam com Jesus e já reparam por tantos ultrajes que acontecem no mundo. E depois levantou-se, deu a hóstia a Lúcia e o cálice deu de beber ao Francisco e a Jacinta, dizendo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Eles dizem isso a Francisco e Jacinta, para que eles pudessem reparar, e eram crianças que realmente acatavam aquilo que era falado a eles. As palavras do anjo produziram tão profunda impressão nas 3 crianças, a quais, ao partir de então, começaram a expiar pelos pecados, pelos pecadores, por meio de sacrifícios e de uma assídua vida de oração. A partir do momento em que o anjo disse isso a elas, eles começaram a rezar mais intensamente do que eles rezavam. Ou seja, como eu disse, antes eles rezavam e depois eles brincavam. Primeiramente estava Deus, não tinha erro algum nisso. Eles colocavam Deus acima de todas as coisas, acima das suas brincadeiras, dos seus momentos de diversão. Porém, a partir desse momento, já não tinha tempo mais para brincadeira. Era um tempo de oração e de penitência. Ou seja, antes do anjo aparecer para eles já tinham noção do que era oração, do que era a igreja e tudo. Eu quero abrir um parênteses. O livro Memórias da Irmã Lúcia relata, Lúcia transmite para nós o conhecimento de que eles, em suas casas, sua mãe e seu pai, tinham durante o dia um tempo para ensinar a religião, a Santa Igreja, os mistérios divinos para as crianças. Porque o pai e a mãe deles, dos pastorinhos, tanto o pai e a mãe de Lúcia quanto o pai e a mãe de Francisco e Jacinta, eles temiam que o vigário, o sacerdote, aparecesse ali na freguesia e, ao ser abordado pelas crianças, ele fizesse alguma pergunta relativa à fé, relativa à religião, relativa à Igreja Católica, e as crianças não soubessem responder e ali ficariam envergonhados. Olha a preocupação dos pais daquele tempo. Olha o exemplo que dava os pais daquele tempo. Então eles já eram crianças já inseridas, tinha conhecimento de oração, tinha conhecimento das coisas, mas a aparição do anjo os preparou mais ainda para a aparição que viria, que era a aparição de Nossa Senhora. O Jorge deu uma comentada a respeito da aparição do anjo, falando da força, da presença de Deus que era intensa. O que causava a aparição do anjo? Causava um aniquilamento físico. Eles não sentiam os sentidos corporais. Diz o livrinho de Fátima que eles ficavam aniquilados, sem sentido corporal no corpo. Eles também sentiam uma grande fraqueza, um grande aniquilamento. Está escrito aqui que eles sentiam também uma paz e uma felicidade grande, íntima, completamente concentrada a alma em Deus. E um abatimento físico que prostrava eles também era grande. Ou seja, eles ficavam aniquilados sem os sentidos corporais, e também existia na aparição do anjo um abatimento físico. O que é um abatimento físico? Um cansaço corporal. E aí Lúcia relata que quando Nossa Senhora aparecia era diferente. Olha só, quando Nossa Senhora aparecia, produzia neles efeitos bem diferentes. Eles sentiam a mesma alegria íntima, a mesma paz e felicidade. Mas em vez do abatimento físico, do cansaço, eles sentiam uma agilidade. Eles ganhavam força, como se fosse força física, expansiva.
Em vez do aniquilamento na divina presença, eles sentiam um exultar de alegria, ou seja, em vez de eles ficarem aniquilados, eles se sentiam cheios do Espírito Santo. A alma deles era levantada com a presença da Virgem Maria nas aparições, que já vai começar a falar. Então, em vez da dificuldade no falar que eles tinham com a aparição do anjo, eles sentiam um desejo, uma agilidade comunicativa para falar, para se expressar. Mas apesar desse sentimento, diz Lúcia, as aparições de Nossa Senhora sempre os chamavam para o recolhimento e para o silêncio. Esse é o verdadeiro mistério da Virgem Maria. Nós vamos começar a falar agora, irmão? Só vou terminar aqui a parte do anjo. Depois que eles relatam isso, o anjo mais uma vez se prostra e faz a mesma oração, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele desaparece. E veja só o que Lúcia vai falar. Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas palavras, e quando nos erguemos, vimos que era noite, e por isso, horas de irmos para casa. Ou seja, eles ficaram tão impactados com aquela oração que foi apresentada pelo anjo, que eles se prostraram e ficaram ali por horas. A hora passou e eles não viram. Eu olho para essas crianças e eu vejo que eles não veem o tempo passar. E eu vejo nós tão fracos, miseráveis, que quando começamos a rezar, não vemos a hora de acabar. Eles não viam o tempo passar de tanto que eles rezavam. E era algo que enchia eles de alegria. E nós muitas das vezes rezamos já pensando em terminar. Fazemos projetos, né? Exatamente. Não aguentamos, não rezamos. Quando ocorreu a primeira aparição aos pastorinhos? Nossa Senhora ela aparece pela primeira vez em Fátima, no dia 13 de maio de 1917, que é o dia que é comemorado, o dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Então, essa foi a primeira vez que Nossa Senhora apareceu. Ela apareceu, como eu já disse, na Cova da Iria, que era uma propriedade do pai da irmã Lúcia, que ele fica a mais ou menos 2 quilômetros da cidade de Fátima, realmente. Como eu disse, é um vilarejo, uma cidade um pouquinho reclusa dali. E vai falar que a Mãe de Deus ela aparecia por volta do meio-dia, sobre uma azinheira de um pouco mais de 1 metro de altura, um arbustinho pequeno. Nossa Senhora aparecia sempre naquele lugar. Os pastorinhos estavam naquele dia 13 brincando de construir uma casinha de pedras em redor de uma moita, quando de repente brilhou uma luz muito intensa. Nesse momento, também tem um documentário dos pastorinhos que vai relatar bem isso. Inclusive, quando eu era criança, era da época daquelas fitas cassete ainda, e tinha um desenho que eu mais gostava de assistir, era o desenho de Nossa Senhora de Fátima, que era mostrando ele, e nesse filminho eu lembro na minha mente que mostrava exatamente isso. Quando Nossa Senhora aparece, eles viram de costas para Nossa Senhora, porque a luz que resplandecia dela era muito intensa, era muito forte, e eles se assustam com aquela situação. E veja só como que Lúcia relata. Era uma senhora vestida toda de branca, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Então, as crianças surpreendidas pararam bem perto da senhora, dentro da luz que envolvia, e Nossa Senhora deu início à seguinte conversa com Lúcia. Ela conversa com Lúcia, porque Lúcia era a única que conseguia dialogar. Vamos ressaltar isso mais uma vez. E veja só o que Nossa Senhora diz. Há até alguns relatos que os pastorinhos jogaram água benta. Porque o que acontece? O Padre Pio ele recebeu muitas aparições do demônio em forma de Nossa Senhora. E os pastorinhos também eles tinham algum conhecimento espiritual, da vida espiritual, porque foi passado pelos pais, como o Mauro disse. Então eles pegam e jogam água benta. Nesse instante, Nossa Senhora traça o sinal da cruz e eles veem que realmente não era o demônio, porque se fosse ele bateria em retirada com o poder da água benta. Então Nossa Senhora diz a ele, logo após esse fato: não tenhais medo, eu não vos faço mal. E então a irmã Lúcia diz: de onde é vós? E Nossa Senhora diz: eu sou do céu. E que é que vós me quer? Nossa Senhora diz: eu vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, e esta mesma hora, meio-dia. Depois eu vos direi quem eu sou e o que eu quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez.
Então Lúcia pergunta: e eu vou para o céu? Nossa Senhora diz: sim, vai. E Jacinta? Também. E ela pergunta: e o Francisco? Nossa Senhora diz: também, mas ele tem que rezar muitos terços. Lúcia lembrou-se então de perguntar por duas jovens suas amigas que haviam falecido há pouco tempo. Antes de falar das amigas de Lúcia que ela pergunta, eu queria ressaltar isso. Francisco era um jovem de 9 anos de idade. 9 anos de idade. O que um menino, uma criança de 9 anos de idade faz de maldade para que ele tivesse que rezar muitos terços para entrar no reino do céu? Ele tinha acesso ao Facebook? Não tinha. Ele tinha Zap? Não tinha. Ele via pornografia? Não tinha nem acesso a essas coisas. Não tinha um olhar impuro. E creio eu que os pecados que ele fazia era jogar pedra num passarinho, cutucar uma vaca dali. Era isso. E mesmo assim Nossa Senhora diz: Francisco vai para o céu, mas ele vai ter que rezar muito. Vai ter que rezar muitos terços. Muitos. Quanto mais nós. Imagine nós. E muitas das vezes não temos a menor purificação dos nossos olhos, nossos pensamentos, atitudes, palavras. E a humanidade? Está praticamente perdida. Está sendo devastada por essas coisas, por esses vícios. Cada vez mais fica mais fácil o acesso a tantas coisas erradas. Não é uma brincadeira. Veja só, Francisco, que era uma criança não tem maldade no coração, que tinha uma vida, uma educação cristã, que rezava, que fazia penitência, que não tinha acesso à pornografia, a todas essas coisas que muitas vezes mancham os nossos olhos, a nossa alma também. Ele não tinha acesso a nada, mesmo assim ele teve que rezar muitos terços. Quem tirar nós? Entra aí o mistério de que ele ficou sabendo que Nossa Senhora iria levar ele, né? E aí ele acredita na mensagem das meninas, da irmã e da prima. E aí ele passa a ser esta criança penitente, orante, intercessora. E depois, a irmã Lúcia, ela pergunta sobre as duas amigas que ela havia perdido fazia pouco tempo. Ela pergunta sobre as suas amigas e fala o seguinte para Nossa Senhora: a Maria das Neves já está no céu? E Nossa Senhora diz: sim. E a Amélia? E Nossa Senhora diz: ela estará no purgatório até o fim do mundo. Ela iria permanecer no purgatório. Nossa Senhora então ela faz um convite aos pastorinhos nesse instante. Ela diz o seguinte: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E olha só o que 3 crianças diz diante de um relato de um convite a sofrer: sim, nós queremos. E Nossa Senhora diz: e depois, tendes muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Nossa Senhora ainda acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarmos a paz no mundo e o fim da guerra. Depois começou a elevar-se majestosamente pelos ares, na direção do nascente, até que desapareceu. Veja só, Nossa Senhora faz um convite, eu acho que é um dos convites mais conhecidos de Fátima, que é: rezai o terço todos os dias para o fim da guerra. Vamos entender um pouquinho do contexto que se passava pelo mundo na época em que Nossa Senhora aparece. Creio eu que todo mundo já estudou história na escola, e esse período estava prestes ao fim da Primeira Guerra Mundial. Só que Nossa Senhora ela aparece para falar que vocês têm que rezar o terço todos os dias para que aconteça o fim da guerra. Se eles não rezassem, se o povo não tomasse posse, a guerra não iria terminar. Tanto é que a Primeira Guerra Mundial ela durou até o ano de 1918. Veja só, Nossa Senhora aparece no ano de 1917, faz várias aparições durante todo o ano, eles rezam, eles se entregam e logo após, no ano seguinte, a guerra é cessada pelas orações daquele povo. Morreram mais de 5 milhões de pessoas durante essa guerra. E olha só o que a irmã Lúcia vai falar, é uma frase que chega até a arrepiar, é uma frase tremenda que ela vai falar acerca do terço, acerca do rosário. Com o Santo Rosário não há problema pessoal, familiar, nacional ou internacional que não seja possível resolver pelo meio dele. Não há nenhum problema sequer que seja resolvido, que não seja resolvido pelo poder
e a eficácia do Santo Rosário. A partir daquele momento em que Nossa Senhora diz rezar todos os dias, eles se apoderaram do Santo Rosário e não largaram um minuto sequer. Eles rezavam o dia inteiro. Era sem parar. Era Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, que foi o meio que Nossa Senhora ensinou eles a rezar o Santo Rosário, e eles rezavam o dia inteiro. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Tanto é que na imagem de São Francisco e Santa Jacinta Marco, é apresentado eles com uma lamparina de um lado e o Santo Rosário do outro, simbolizando ali a oração e a vigilância que eles tinham. Vamos falar agora da segunda aparição, no mês de junho. No mês de junho, Nossa Senhora aparece, no dia 13 também, e os videntes eles não estavam mais a sós, eles não estavam só os três, tinham mais 50 pessoas. Por quê? Nossa Senhora, ela pediu para que fosse guardado o silêncio. Porém, Jacinta, como era menor, ela acabou falando para algumas pessoas, até para o pai e a mãe, que não era para falar, e acabou espalhando essa mensagem, Então tinha mais 50 pessoas. Tanto é que a irmã Lúcia, nos relatos, ela fica um pouco brava com Jacinta, porque não era para ela falar, e ela falou. E dessa vez, Lúcia que começou a falar com Nossa Senhora. Lúcia falou assim: o que a senhora quer de mim? Nossa Senhora diz: quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Veja só, Nossa Senhora pediu para que eles pudessem ler, só que mesmo assim o desejo de céu que Francisco tinha era muito maior. Depois ela diz: depois eu direi o que eu quero. Lúcia pediu a Nossa Senhora a cura de um doente e Nossa Senhora diz: se ele se converter, ele irá se curar esse ano. Depois Lúcia pede: queria pedir para nos levar para o céu. E Nossa Senhora diz: sim, a Jacinta e o Francisco eu vou levar em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-te de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus essas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Veja só algo muito interessante. Nossa Senhora diz assim: Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Ou seja, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Toda devoção dentro da igreja ela tem um princípio. O princípio, o centro de todas as devoções é nos levar a Jesus Cristo. Então por isso que Nossa Senhora diz isso. Não é por ela, mas é por Deus. Ele está como centro da devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. E você pergunta: eu vou ficar aqui sozinha? Nossa Senhora diz: não, filho. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Nossa Senhora, desde essa primeira vez, ela desaparece. Ela vai desaparecendo aos poucos. Então a gente vê que na segunda aparição, Nossa Senhora vai dar a palavra a Lúcia que Francisco e Jacinta iriam ser levados em breve para o céu, mas Lúcia ficaria ali. Isso se cumpriu ao pé da risca, Lúcia faz o que? 12 ou 13 anos apenas que faleceu. Ela falou: Jesus quer servir de você para me fazer conhecida e amada e divulgar a devoção do meu coração imaculado. E aqueles que abraçarem essa devoção, eu prometo a salvação. Veja que maravilhoso que é isso. Vamos falar agora da terceira aparição de Nossa Senhora de Fátima. A terceira aparição aconteceu no dia 13 de julho, e mais de 2.000 pessoas estavam presentes. Veja só, no primeiro não tinha ninguém, na segunda 50, e o número foi só aumentando. Nessa aparição tem 2.000 pessoas. E depois vai falar o seguinte: as pessoas presentes notaram uma nuvenzinha de cor acinzentada pairando sobre a azinheira. Notaram também que o sol se ofuscou e um vento fresco soprou, aliviando o calor daquele auge de verão. Novamente foi Lúcia que iniciou a conversação e disse: e vós, Senhora, o que me quer? Nossa Senhora diz: quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra a Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Ou seja, Nossa Senhora aparece aqui com o título
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que é o consagrado à nossa casa de missão, o título de Rainha do Rosário de Fátima. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, disse Lúcia, para fazer um milagre com que todos acreditem que vós Messê nos parece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre, para que todos hão de ver e possam acreditar. Lúcia fez então alguns pedidos de graças e curas. Nossa Senhora respondeu que deviam rezar o terço, para alcançarem as graças durante o ano. Eu olho para isso e vejo as promessas do Santo Rosário, que é que todos aqueles que rezarem o Rosário obterão qualquer graça que pedirem. E Nossa Senhora vem confirmando mais uma vez com o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né? Todos aqueles que rezarem o terço vão alcançar as graças. Depois prosseguiu: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos seus pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, nesse instante, começa o que é mais popular na aparição de Fátima, que são os segredos. Né? Aqui dá início ao primeiro segredo de Fátima. Né? Não seria o segredo, ele foi intitulado segredo depois. Isso daqui é uma mensagem de Nossa Senhora de Fátima dividida em 3 partes. Né? Deu segredo por conta que ficou escondido por algum tempo, o terceiro segredo, que nós vamos falar bem brevemente, né? Porque é extenso o assunto. Ele ficou um pouco recluso dentro do Vaticano, alguns papas não quiseram relatar, não quiseram falar, por conta que a humanidade não estava preparada, eles leram, mas não quiseram divulgar. Então deu-se o nome de segredo por conta disso, porque ficou ali escondido e ninguém poderia saber. Mas é a primeira parte da mensagem da terceira aparição, que vai dizer o seguinte: deu-se então a visão do inferno, descrita anos depois pela irmã Lúcia. Essa visão constituía a primeira parte do segredo de Fátima, revelada apenas em 1941. No 1941, que foi então depois que ela deu esse segredo e Lúcia guardou, não falou para ninguém. Depois vocês vão ver que ela foi perseguida, todos eles foram perseguidos, como o Mauro já disse. Eles foram perseguidos, torturados psicologicamente, né, para que eles pudessem falar, e eles não falaram, nenhum deles falaram sobre os segredos, né, sobre essa mensagem, a primeira parte da aparição. Eu costumo dizer que Nossa Senhora é uma catequista que, se fosse nos dias atuais, ela seria banida. Porque a primeira coisa que ela faz é abrir o chão e mostrar o inferno para 3 crianças. Hoje, nas nossas catequeses, não é nem falado. Tanto é que, se você chegar, perguntar para uma criança que está fazendo catequese, muitas das vezes ela nem acredita, ou até mesmo os catequistas ensinam de forma errada. E Nossa Senhora vai, abre o chão e mostra o inferno. A segunda parte da mensagem de Nossa Senhora: após a terrível visão do inferno, os 3 pastorinhos levantaram os olhos para Nossa Senhora, como que para pedir socorro, e ela, com bondade e tristeza, prosseguiu: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. E aqui de fato aconteceu. O povo não se converteu verdadeiramente e depois veio a Segunda Guerra. E muito pior, porque na Primeira Guerra foram mortas 5 milhões de pessoas, na Segunda foram 50 milhões. Dentre elas, mais de 2.000 padres, mais de 2.000 sacerdotes. São Maximiliano Maria Kolbe morreu dentro de um campo de concentração durante a Segunda Guerra. Nossa Senhora diz: quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia. Essa consagração da Rússia foi feita pelo Papa São João Paulo II. Foi feita a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Tanto é que depois ele, vou falar um pouquinho mais para frente, ele sofre um atentado feito por um russo, por conta da consagração e da comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. A reparação aos 5 primeiros sábados é uma devoção que surgiu em Fátima, que Nossa Senhora pede,
né, depois Nossa Senhora aparece mais uma vez a irmã Lúcia ressaltando as indulgências. Foi no ano de 1946, se eu não estou enganado. Ela aparece mais uma vez ressaltando a devoção aos 5 primeiros sábados. O sábado ele é consagrado pela igreja à Nossa Senhora. É um dia consagrado à Nossa Senhora. E em Fátima foi onde se deu a consolidação desse dia. A igreja intitulou o sábado como dia de Nossa Senhora, e Nossa Senhora aparecendo, falando que o sábado é o dia dela. E o que é necessário para fazer os 5 primeiros sábados, para reparar o coração imaculado de Nossa Senhora? É necessário que você se confesse, recebam a Sagrada Comunhão, rezem um terço e fazer companhia por 15 minutos a Nossa Senhora, meditando os 4 mistérios do Rosário. Então esses são o que é necessário para fazer os 5 primeiros sábados, né? Os 5 primeiros sábados de cada mês você faz isso. Se confessa, recebe a Eucaristia, reza um terço do Santo Rosário e meditam os mistérios do Santo Rosário. Por que 5 primeiros sábados? Quero falar bem brevemente, porque são 5 as blasfêmias que Nossa Senhora sofre. A primeira são as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, que é um dogma. A segunda contra a sua virgindade perpétua, que é outro dogma. A terceira contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe. A quarta blasfêmia, infundir o ódio no coração das crianças. E a quinta, ultraje das suas imagens. São essas 5 blasfêmias que Nossa Senhora sofre, né, e que o seu coração é cercado de espinhos. Esses são os 5 primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, que é o comunismo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. E por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa eu acho que é a frase de Nossa Senhora que carrega Fátima, né? Essa mensagem, essa frase de esperança, que mesmo passando por todas as dificuldades, o coração imaculado dela vai triunfar. Depois de tudo, depois de passar por todas as perseguições, sofrimentos, o imaculado coração dela triunfará. O Santo Padre vai me consagrar a Rússia e ela se converterá. E será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma de fé. Aqui se insere a terceira parte do segredo de Fátima, relatado em 2000. O terceiro segredo de Fátima é um pouco polêmico, porque ficou um tempo aí em segredo mesmo, ficou dentro do Vaticano. Porém, um dos fatos principais é de um bispo vestido de branco subindo uma montanha, e na ponta dessa montanha tinha um crucifixo. Durante esse caminhar pela montanha tinha vários corpos. Eu estou falando de cabeça aqui, né, porque a terceira parte acabou não estando impressa, mas é um pouco longo, um pouco difícil de explicar, não dá tempo de explicar tudo nessa live também, né? Eu quero falar por cima. E no caminhar deles tinham vários corpos jogados. Essa é a mensagem. E por fim, esse bispo vestido de branco, ele iria sofrer um atentado e ele cairia no chão desfalecido. O que acontece com São João Paulo II? No dia 13 de maio, ele sofre um atentado. Lá no Vaticano, na festa de Nossa Senhora de Fátima, um homem, né, da Rússia, que ele havia consagrado, e o cara da Rússia veio a mandado da Rússia mesmo, do país comunista, para matar. Ele era um atirador de elite. Ele sabia os pontos certos para atirar e matar São João Paulo II. Ele sabia exatamente tudo isso. Porém, quando ele atira, sai muito sangue. São João Paulo II ele cai desfalecido ali, porém ele não morre. E veja só o que São João Paulo II diz: uma mão puxou o gatilho, mas outra desviou a bala. Ele iria ser morto, porém as mãos de Nossa Senhora desviaram a bala. Tanto é que tempos depois, ele vai lá, né, a bala cai no jipe, né, no papamóvel, ali cai no chão, ele pega aquela bala, ele recolhe, ele vai a Fátima e fala: eu quero que essa bala seja introduzida na coroa de Nossa Senhora. Era uma coroa muito bonita, cheia de pedrarias, né, uma coroa realmente que está lá até hoje, uma coroa dourada, de ouro e tudo mais, uma coroa muito bonita. E os caras, na hora de colocar, não sabiam onde colocar aquela bala, né, porque ia tirar toda a beleza. Porém,
Por baixo da coroa havia um espacinho que encaixou perfeitamente a bala, mostrando assim que Nossa Senhora intercedeu naquele momento. Nossa Senhora de Fátima, ela realmente desviou a bala para que não pudesse matar São João Paulo II. Era o Papa dela. Era o Papa de Nossa Senhora. Amado. Tanto é que ela vai relatar no livro azul, que também é uma devoção do Padre Gobi, ao Imaculado Coração, ela vai relatar que São João Paulo II era o Papa dela, era o Papa predileto, era o meu Papa. Era assim que ela o chamava. Era um Papa tremendo, um Papa, um santo tremendo da nossa igreja. E depois Nossa Senhora diz: isso não digais a ninguém. Ao Francisco sim, a ele pode falar. Após uma pausa prosseguiram: quando rezares o terço, dizei pois a cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, que é a jaculatória que acompanha o Santo Rosário nos dias de hoje. Exatamente. E você fala: Nossa Senhora, a senhora não quer mais nada? E Nossa Senhora diz: não, hoje eu não quero mais nada. Então nesse momento ela novamente desaparece e se encerra a terceira aparição, que é uma das aparições mais famosas e completas. É a terceira aparição que ela fala dos 3 segredos. E na quarta aparição, o que Nossa Senhora pede? Na quarta aparição, os pastorinhos foram para lá no mês seguinte, né, no dia 13 de agosto. Porém, esse momento entra que o Mauro falou e eu não vou estar repetindo. Eles foram sequestrados pelas autoridades, porque eles achavam que os segredos de Nossa Senhora se referiam a um acontecimento político que abalaria a república recém-instalada em Portugal. Então eles achavam que os segredos de Fátima era algo tipo assim, instaurado por outra república, por outro lado político, para que eles pudessem destruir aquela nação e tudo mais. Então por isso que os pastorinhos eles foram sequestrados, né? E ali eles sofreram, como o Mauro disse, torturas psicológicas, né? Eles realmente jurados de morte, eles tentaram forçar a todo custo que os pastorinhos falassem sobre os 3 segredos. Como eles nada revelaram, os pastorinhos não falaram nada, eles acabaram por soltar, porque eram crianças. Eles soltaram, e 2 dias depois, no dia 15, Nossa Senhora aparece. Essa é a única vez que Nossa Senhora não aparece no dia 13. Ela aparece porque eles estavam presos. Nossa Senhora aparece no dia 15 de agosto, e depois diz o seguinte: Lúcia diz novamente a Nossa Senhora: o que a senhora me quer? E Nossa Senhora diz: eu quero que continueis a cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês eu farei um milagre para que todos acreditem. Que é que vós me quer que eu faça ao dinheiro que o povo deixa na cova da Iria? Como as pessoas iam lá para ver as aparições, né, se espalhou, as pessoas deixavam dinheiro para que pudesse ajudar. E olha só o que Nossa Senhora diz: faça 2 andores. Um leva o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro que leve Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário. E o que sobrar é para ajudar de uma capela que eu de mandar fazer. Queria pedir a cura de alguns doentes. Veja só que Lúcia pede todas as aparições a cura de alguns doentes. Eles não podiam ver alguém padecendo, alguém sofrendo, porque eles queriam pedir a cura. E Nossa Senhora diz o seguinte: sim, alguns eu curarei durante o ano. Rezai muito, e fazei sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver de quem se sacrifique e peça por elas. Quando eu vejo isso, eu olho para a cela de São Padre Pio de Pietrelcina. Em cima da cela de todos os frades, existe uma frase escrita. E a do Padre Pio estava escrito o seguinte: penitência ou inferno. Para ele não tinha como, ele tinha que fazer penitência. E os pastorinhos também faziam, e eram apenas crianças. Em seguida desse acontecimento, essa é uma das aparições mais breves, Nossa Senhora desaparece. Como sempre, se elevando em direção ao céu. Exatamente. A quinta aparição. A quinta aparição de Nossa Senhora aconteceu no dia 13 de setembro, e aqui já reunia entre 15 ou 20 mil pessoas. Veja só, começou sem ninguém, depois foram 50, e se espalhou tanto que aqui já havia 20 mil pessoas presentes no local. Nossa Senhora diz mais uma vez: continuem a rezar o terço, para alcançar o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios.
mas não quer que durmais mais com as cordas. Todos os 3 pastorinhos, eles dormiam com as cordas de sisal amarradas na cintura. Como penitência. Como penitência. Aquelas cordas pinicavam e eles passavam o dia todo e dormiam com aquelas cordas. Então Nossa Senhora disse: Jesus está muito contente, mas Ele quer que vocês não durmam mais com a corda. Permaneçam durante o dia, mas podem tirar, para dar um alívio para eles, um momento de conforto. E depois, ela diz o seguinte: tem lhe pedido para lhe pedir muitas coisas. A cura de alguns doentes, veja só, Lúcia mais uma vez pede a cura dos doentes, e de um surdo mudo. E Nossa Senhora diz: sim, eu os curarei. Outros não. Em outubro farei os milagres para que todos acreditem. Em seguida começou a se elevar e desapareceu o enfermo. Ela faz a promessa do milagre do sol. Exatamente, aqui nesse momento ela faz a promessa de um milagre que ela já havia falado desde a segunda aparição, da primeira, né, que Lúcia pede um milagre para que todos acreditassem. E Nossa Senhora vem e fala, né, que ela vai fazer o milagre. Eu já tinha dito que seria em outubro. E aqui nessa sexta aparição, que nós vamos falar agora, né, que é a última aparição dela, que é onde ela fala sobre o milagre do sol. Pode falar da última aparição. A multidão rezava o terço quando, a hora habitual, Nossa Senhora apareceu sobre a azinheira. A hora habitual é o meio-dia, que eles sempre estavam lá. E depois você pergunta: o que a senhora me quer? Nossa Senhora disse: eu quero dizer-te que te façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Aqui, esse é o ponto principal da mensagem, dessa aparição de Nossa Senhora, né? Que ela pede para ser erguida a capela, que tem a capelinha lá até hoje, né? Na cidade de Fátima, que está presente a capela levantada, pedida, a capelinha das aparições, pedido diretamente por Nossa Senhora. E aqui, exatamente, e aqui também se cumpriu, né, o que Nossa Senhora tinha prometido. Apareceu Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, e vai dizer que apareceu também São José com o menino Jesus, e eles traçavam a todo instante o sinal da cruz para que o mundo fosse abençoado. Essa foi a sexta aparição e a mensagem principal que Nossa Senhora traz. A outra pergunta: qual foi o grande milagre apresentado na última aparição? Como nós já dissemos, né, o milagre grandioso que Nossa Senhora apresenta é o milagre do sol. Vai dizer que ali, naquele local, tinha entre 50 e 80 mil pessoas testemunhando o milagre do sol. Basicamente, o sol ele começou a dançar no céu. O sol ele começou a descer de um lado para o outro, foi registrado por câmeras. Era um dia que havia chovido, estava todo aquele ambiente estava cheio de lama. As pessoas estavam ali, mais de 80 mil pessoas, no meio da lama, com guarda-chuvas, e o sol começou a dançar e toda a terra se secou. Todo mundo, aquelas 80 mil pessoas, puderam testemunhar aquele milagre do sol dançando, o milagre da natureza. Nossa Senhora mostrando a intercessão e que de fato aquelas aparições haviam acontecido. Poder divino que tem nela. Um poder divino. Meu Deus do céu, gente. Nós vamos encerrar essa live, mas antes do Jorge falar um pouquinho da imagem que verte mel, azeite e sal de Nossa Senhora de Fátima, que existe aqui na cidade de Mirassol, eu quero só fazer abrir um parêntese. Lúcia, isso é visão minha que eu estou falando, é um sentimento meu. Lúcia, ela recebe de Nossa Senhora a promessa de ficar, vou levar o Francisco e a Jacinta em breve, mas você vai ficar aqui, porque Jesus quer servir de você para me fazer conhecida e amada e para divulgar a devoção do meu coração imaculado. A gente vê que, igual o Jorge falou no começo, de santos tremendos marianos, a nenhum deles foi revelada a devoção do Imaculado Coração. Mas a irmã Lúcia, uma criança de 10 anos, foi. E ela cumpriu esse papel. Durante toda a sua vida, como freira, como irmã religiosa, ela foi a grande divulgadora da devoção do Imaculado Coração de Maria. A aparição de Nossa Senhora ela, revelando os 5 sábados, foi em 1925, que Nossa Senhora pediu a reparação dos 5 sábados, devido aos 5 pecados cometidos contra o seu coração imaculado, que eu vou repetir: a negação da Imaculada Conceição, a negação da virgindade perpétua, a negação
da maternidade divina, o infundir do ódio contra ela nas escolas, pelo regime que a gente vê aí, o regime comunista, marxista, que está inserido nas escolas, mas não é só nas escolas, é nas novelas, é nos filmes, em todo lugar que a gente olha, existe uma fúria, um ódio terrível contra a Virgem Maria, até as redes sociais. Você pode ver o canal Porta dos Fundos, o que faz com a imagem de Nossa Senhora, com a figura da Virgem Maria, com a figura do Cristo, com a figura de São José. Entendeu? E a quinta blasfêmia cometida contra o seu coração imaculado. Lúcia foi grande propagadora disso, né? Da reparação dos 5 sábados. A quinta blasfêmia é a blasfêmia contra as imagens sagradas. A gente vê o movimento feminista, o que faz com as blasfêmias feitas contra as imagens de Nossa Senhora, quebrando as imagens de Nossa Senhora na rua, usando as imagens de Nossa Senhora em desfiles ali, as pessoas nuas, né, se esfregando nas imagens, ou então fazendo pequenos teatros das mulheres feministas vestidas ali de mulher grávida, com uma barriga artificial, cheia de um líquido vermelho, se enfiando faca na barriga, pregando a favor do aborto, dizendo que o corpo é meu, eu que mando no meu corpo, tudo isso usando a figura da imagem da Virgem Maria. Entendeu? A gente já viu fotografias na própria rede social do Facebook de Nossa Senhora com uma galinha pintadinha, ou então de Nossa Senhora com curvas no corpo, uma calça jeans bem apertada, mostrando todas as suas curvas, com um corpo bonito, entendeu? Então são blasfêmias cometidas contra o coração imaculado de Maria. Você precisa procurar saber porque foi falado aqui, mas às vezes não é guardado. Entender melhor os 5 sábados para você fazer esta reparação. Então a visão que eu quero falar que eu tenho da irmã Lúcia é que quando ela for beatificada, eu não sei se, é a minha visão, eu não sei se vai ser na beatificação ou na canonização dela, mas ela vai ser ali pela igreja. Eu não sei se eu vou ver isso também, porque talvez demore, a apóstola do coração imaculado de Maria, porque não tem. Nós vemos Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia, Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo. Nós vemos a Maria Perini, apóstola da Sagrada Face. Nós vemos Santa Marta de Chambon, da Santa Chagas. Tem outro aqui para me lembrar, a Santa Margarida Maria Lacour, que é apóstola do Sagrado Coração de Jesus. E não tem nenhum apóstolo ou apóstola do Imaculado Coração de Maria. Certamente será a irmã Lúcia. Para encerrar, porque nós já vamos começar a novena das 90 Salve Rainhas, eu quero só falar da imagem que foi da canonização dos 2 pastorinhos, onde o Jorge falou um pouquinho, mas eu quero dar um ênfase maior. Nós vemos ali que a igreja ela pode passar o tempo que for, a gente pode ver erros tanto na hierarquia quanto em nós leigos, pecados terríveis, mas a igreja nunca perde a mística dela. Se você vê a imagem dos 2 pastorinhos, você vai ver atrás deles é noite, é um céu estrelado, ou seja, é necessário estar acordado, é necessário estar em vigia. Nós vemos nas mãos dos 2 pastorinhos um rosário e uma lamparina acesa, relembrando a passagem do Evangelho das 10 virgens que não deixaram faltar o óleo nas lâmpadas, ficaram vigilantes quando na volta do Senhor. E o rosário, que é a oração, de noite, vigilante. A gente vê também outra simbologia nas imagens dos pastorinhos, que é o seu rosto de temor de Deus. A foto dos 3 pastorinhos, conhecidíssima, foi tirada depois da visão do inferno. Então eles estão com um rosto de temor de Deus, que é a mensagem da imagem da canonização dos pastorinhos. E a gente vê a simplicidade das suas vestimentas. Em 2017, esta mensagem foi dada ao mundo. Vigilância até de noite, não dormir, não vacilar, lamparinas acesas, oração, temor de Deus e simplicidade de despojamento das coisas materiais. É o pecado que hoje comete a nossa vida. Tá bom? Então vamos ficar atentos à mensagem de Fátima. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi feito com muito carinho, com muito trabalho também. Você viu aqui o Jorge não parou de falar 1 minuto. Não é fácil, tá bom? Mas ficou aí uma mensagem para vocês. Que Deus abençoe. Fica alguém do jeito aí para dar um pause aí. Que Deus abençoe você, sua família. Que Nossa Senhora de Fátima possa te cobrir com o manto sagrado. E os 3 pastorinhos possam interceder pela tua vida. Estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Salve Maria. Salve Maria.